Bom dia, meu nome é Fernanda Peixoto, eu sou pesquisadora do Instituto de Pesquisas Tecnológicas e vou apresentar um trabalho realizado sobre a geração e a composição física e gravimétrica de resíduos de escritório em instituto de pesquisa. Primeiramente, falando sobre a geração nacional de resíduos, o Brasil gera cerca de 78,4 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos por ano. Considerando que cada pessoa no Brasil gera cerca de 1 quilo de resíduo, a geração tende a aumentar com o aumento da população. Além disso, o aumento da urbanização também influencia no aumento da geração de resíduos, assim como a cultura do consumo estabelecida desde a década de 50. No Brasil, cerca de 58% dos resíduos sólidos urbanos vão para aterros sanitários, 24% para aterros controlados e 17% para lixões. No ano de 2010, foi sancionada a Lei nº 12.305, mais conhecida como Política Nacional de Resíduos Sólidos. A lei estipulou prazos para o encerramento de lixões e aterros controlados, assim como estabeleceu a redução de resíduos destinados aos aterros sanitários, sendo destinados apenas aqueles que foram esgotadas todas as formas de reaproveitamento. Ou seja, os resíduos que podem ser reaproveitados, seja na forma de reciclagem, compostagem, biodigestão com reaproveitamento energético ou tratamento térmico com reaproveitamento energético, devem ser reaproveitados, sendo encaminhados para os aterros apenas os rejeitos, que são aqueles que não podem ser reaproveitados de nenhuma outra forma. A Política Nacional de Resíduos Sólidos também estipula a obrigatoriedade de elaboração de planos de gestão de resíduos. Planos nacionais, estaduais, regionais, municipais e os planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Os planos de gestão de resíduos visam minimizar os impactos causados pela sua geração e descarte. Logo após o sancionamento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, foi lançado o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que, conforme previsto pela lei, estipulou metas de redução de resíduos destinados aos aterros, prevendo a redução na geração, reutilização, reciclagem e reaproveitamento dos resíduos, por meio do aumento da coleta seletiva, tanto de resíduos secos como de resíduos orgânicos. Para a elaboração de planos de gestão de resíduos, é necessário conhecer a quantidade de resíduos gerados no local, a composição desses resíduos, assim como a forma de gestão e destinação destes resíduos. Quanto à composição dos resíduos, estes podem ser classificados por sua natureza física, em secos ou úmidos, por seu risco ambiental, sendo perigosos ou não perigosos, inertes ou não inertes, por sua composição química, podendo ser orgânicos ou não orgânicos, ou por sua origem, podendo ser domiciliar, comercial, de limpeza pública, de serviços de saúde, industrial, de construção civil, entre outros. A composição básica dos resíduos pode ser determinada conforme sua origem ou pode ser determinada através de ensaios, nos quais podem ser determinadas as porcentagens, tanto de resíduos secos quanto de úmidos, como a porcentagem de cada material contido na massa de resíduo. O objetivo desse estudo foi a determinação da gestão, da geração e da composição física e gravimétrica dos resíduos de escritório gerados no Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. O IPT é um instituto vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo e é um dos maiores institutos de pesquisa do Brasil. Fica localizado dentro da cidade universitária de São Paulo e possui 67 prédios com 12 centros tecnológicos, 37 laboratórios e 732 funcionários. Para a realização desse estudo, inicialmente foram realizados levantamentos sobre a quantidade de resíduos gerados no Instituto, a forma de coleta, pontos de coleta existentes no IPT
e forma de acondicionamento dos resíduos por parte dos funcionários. Também foi realizada a determinação da composição física e gravimétrica dos resíduos, com estimativas de valor que poderia ser arrecadado com a comercialização dos resíduos recicláveis. Também foram feitos levantamentos de dados de consumo de copos plásticos no IPT e estimativas de consumos per capita de copos plásticos de água e café pelos funcionários. Para a realização do diagnóstico da forma de coleta e descarte de resíduos por parte dos funcionários, foram feitos acompanhamento da coleta de resíduos e mapeamento dos pontos de coleta. Em seguida, foi feita a pesagem dos materiais coletados por ponto de coleta para determinar a geração por ponto. Também foram feitos levantamentos de dados de geração de resíduos por dia no IPT, assim como a quantidade de funcionários para a determinação da geração per capita de resíduos. Também foram feitos levantamentos de dados de consumo de copos plásticos e estimadas a geração per capita de copos pelos funcionários. A determinação da composição física e gravimétrica dos resíduos foi feita conforme a NBR 10.004, por meio de obtenção de embalagens plásticas em 4 pontos na pilha de resíduos, sendo 3 na base e 1 no topo. Foram preenchidos 4 tambores de 200 litros previamente pesados, e com a pesagem do tambor preenchido de resíduos foi obtida a densidade aparente dos resíduos. Em seguida, os resíduos foram despejados em uma lona, homogeneizados e quarteados até a obtenção de um tambor de 200 litros. Os 200 litros de resíduo foram novamente despejados na lona e separados em diferentes materiais e pesados. Os principais grupos de materiais foram os recicláveis, com pesagem dos diferentes materiais recicláveis, os orgânicos, que foram segregados em restos de alimentos e vegetação, o rejeito, que são os contaminados biologicamente, e os resíduos de logística reversa. Dentro dos materiais recicláveis separados, foi adicionada mais uma separação para a determinação da geração de resíduos constituídos por copinhos plásticos, por estes se apresentar em grande quantidade observada na massa do resíduo. No campo, os copos plásticos foram pesados juntos e, em seguida, foi obtido o peso individual desses copos em laboratório, para se obter a geração não apenas em massa, como também em unidade. Foram 2 dias de determinação da composição dos resíduos e foram obtidas 6 amostras. Como existe uma pequena adesão de separação de resíduos recicláveis por parte dos funcionários, estes resíduos, denominados de recicláveis, que são separados em embalagens plásticas azuis, foram analisados separadamente dos resíduos mistos gerados no IPT. Além disso, dentro do IPT existe uma creche que atende as crianças das funcionárias do Instituto. Os resíduos gerados na creche também foram analisados separadamente. Estas 2 frações analisadas separadamente foram caracterizadas em sua totalidade, sendo que os resíduos mistos foram amostrados conforme já descrito. Com o acompanhamento da coleta, foi feito o mapeamento dos pontos de coleta do IPT, que são os indicados pelas lixeirinhas azuis no mapa. Cada ponto de coleta atende a uma média de 3 a 4 prédios do Instituto. São, no total, 18 pontos de coleta de resíduos. A coleta dos resíduos é feita por um caminhão caçamba, com 2 funcionários envolvidos. No final de cada coleta, os resíduos são pesados em balanças analógicas, compactados em container e armazenados até a retirada por empresa responsável, que coleta o container compactador cheio e o substitui por um vazio. O container cheio é destinado e descarregado em aterro sanitário. Os resíduos das embalagens azuis são separados e é solicitada a retirada por empresa de coleta seletiva.
A média de geração de resíduos no IPT é de 6.642 quilos por mês, com uma geração per capita de 0,45 quilos por funcionário por dia. Com base na geração total de resíduos mistos nos dias do ensaio de determinação da composição gravimétrica e com o peso obtido das amostras da creche e dos resíduos separados em embalagens plásticas azuis, foi possível estimar a porcentagem de cada uma das frações geradas no IPT. Verifica-se que apenas 3% dos resíduos gerados são separados e encaminhados para a coleta seletiva. A composição gravimétrica dos resíduos da creche, conforme era esperado, apresentou 66% de resíduos orgânicos constituídos de restos de alimentos. Assim como os resíduos orgânicos, a porcentagem de rejeitos também foi alta, sendo de 30%. Isso é devido à grande quantidade de geração de fraldas descartáveis. A quantidade de resíduos secos ficou em torno de 4%, constituídos principalmente de papéis de atividades escolares e de embalagens de alimentos. Devido à grande quantidade de material úmido, 96% a média da densidade aparente dos resíduos da creche foi relativamente alta, com 100 kg por metro cúbico. Os resíduos mistos apresentaram uma grande quantidade de rejeito, sendo de 51%. Os rejeitos eram constituídos principalmente de papéis sanitários e papel toalha, utilizados não apenas para a secagem das mãos nos sanitários, como também provavelmente para a limpeza de mesas e outros materiais de cozinha das salas de café. Foram observados alguns resíduos constituídos de restos de alimento, como principalmente restos de frutas, constituindo 12% da composição do resíduo. A fração seca foi de 37%, constituída principalmente de copos, embalagens plásticas e papéis impressos. A densidade aparente das amostras de resíduos mistos foi de 67 kg por metro cúbico. A composição gravimétrica dos resíduos separados em embalagens plásticas de cor azul apresentaram uma porcentagem significativa de resíduos orgânicos e rejeitos, com 10% e 11%, respectivamente. A fração seca, que constituiu 79% da massa total, era constituída principalmente por revistas e relatórios antigos descartados. Isso explica a alta densidade aparente, que foi de 84 kg por metro cúbico. Com base nos dados de geração total de cada fração de resíduos, ou seja, a massa total diária de resíduos mistos, resíduos da creche e resíduos separados para reciclagem, foi possível calcular, por média ponderada, a densidade aparente, assim como a porcentagem de cada material gerado no IPT. Estima-se que os resíduos de escritório gerados no IPT seja constituído de 24% de resíduos orgânicos, 45% de rejeito e 69% de materiais secos. A densidade aparente dos resíduos de escritório do IPT é de 70 kg por metro cúbico. Devido à verificação da grande quantidade de copos plásticos na massa de resíduos, estes foram pesados separadamente durante a determinação da composição gravimétrica. Além disso, foram feitos levantamentos de dados sobre o consumo de copos descartáveis no IPT nos últimos 4 anos. Também foram levantadas informações da quantidade de funcionários no IPT nos últimos 4 anos, para avaliar o consumo per capita destes copinhos plásticos. Esperava-se que no decorrer dos anos o consumo per capita fosse reduzido, porém observou-se que no ano de 2015 para os anos de 2016 e 2017 houve uma queda do consumo de 5 para 4 copinhos de água por funcionário por dia. Porém, o consumo nos meses de janeiro a setembro do ano de 2018 aumentou para 5 copos por funcionário por dia. O consumo de copos de café se manteve
teve e 1 copo por funcionário por dia nos últimos 4 anos. No total, são consumidos cerca de 839 mil copinhos de água por ano e 198 mil copinhos de café. Com base na geração de materiais recicláveis na massa das amostras e a quantidade total de resíduos gerados no IPT, foi estimada a quantidade total de cada material gerado no IPT. Em consulta no SEMPRE, foi obtidos valores para comercialização dos materiais e aplicado na quantidade gerada do IPT. Concluiu-se que, se o IPT realizasse a separação e destinação dos materiais recicláveis para a reciclagem, seria possível obter uma renda de R$ 2.315 por mês com a comercialização desses materiais. Com base nesse estudo, concluiu-se que a composição dos resíduos gerados se enquadra na classificação de resíduos comerciais, uma vez que apresentou frações consideráveis de material reciclável, principalmente papel e plástico, perfazendo um total de 69% de materiais secos. Existe pouca adesão à separação dos resíduos recicláveis por parte dos funcionários, sendo apenas 3% do resíduo gerado no IPT. A média de consumo de copos de água descartáveis foi de 4 a 5 copos por funcionário por dia, e nos últimos 4 anos não houve diminuição do consumo de copos plásticos no Instituto, apesar do crescimento do número de discussões envolvendo a problemática na utilização desses materiais. A separação dos resíduos recicláveis gerada no IPT poderia proporcionar uma renda anual de R$ 27.780, além de diminuir a quantidade de resíduos destinados para aterros.